3, 2, 1. Começando mais uma exclusiva aqui na Pimenta TV. E como vocês podem ver, hoje eu tenho a honra de entrevistar ele. A resenha demorou, mas aconteceu e vai acontecer, porque eu estou com o ídolo do Atlético Goianiense, Elias Ribeiro de Oliveira. É isso mesmo? Isso. Como é que você tá, meu irmão? Certinho, Tudo tudo na bem. paz? Tudo bem, graças a Deus. Elias, já se passaram 4 anos da sua aposentadoria. Ainda dá saudade? Você vê a galera, você vê o povo jogando, ainda tem aquela vontade de fazer aquele treino físico, aquela convivência com bola. Eu queria saber se você tá feliz também. Primeiramente, agradecer o convite. Estou devendo nessa entrevista para você há algum tempo. Prazer estar participando aqui para falar, né, da minha carreira, de futebol. Cara, é assim, vai fazer 4 anos agora em dezembro que eu encerrei minha carreira e até hoje eu sonho. Sério? Sonho jogando futebol, sonho treinando. É difícil, né, cara? A gente eu vivi o futebol desde os meus 9 anos de idade e parar de jogar de uma hora para outra não é fácil. Mas eu tô feliz porque eu sei que eu deixei um legado bom no futebol, Sim, com toda deixei certeza. minha história e graças a Deus, então eu sou muito grato por tudo que eu vivi ao longo desse tempo que eu vivi no futebol e foi missão cumprida, né? Então, graças a Deus eu tô muito feliz hoje. Faltou alguma coisa na carreira do Elias? É lógico que tem alguns sonhos, né, que eu queria ter realizado, né? Tipo assim, eu sou flamenguista desde criança, queria ter jogado no Flamengo. Só jogou contra. Só joguei contra. É um sonho que eu tinha na minha carreira. Seleção brasileira, né, que é um negócio no nível mais alto, é lógico que todo jogador também tem essa pretensão, né, e felizmente não consegui também. Mas no geral, acho que foi bem válido, fui bem vitorioso ao longo da minha carreira e graças a Deus eu estou feliz hoje também, isso que é o mais importante acima de tudo. E um título que você disputou e queria ter conquistado? Faltou algum? Título que eu disputei, eu acho que foi o da Sul-Americana pela Ponte Preta. A Ponte Preta nunca foi campeã, né, internacional. E até nacional também, eu acho que agora, se não me engano, Tem a chance de ir contra o Londrina. Tem a chance do primeiro título. E o pessoal lá é muito fanático, né? A torcida da Ponte é muito fanática. A gente teve essa oportunidade em 2013 contra o Lanús, mas infelizmente não conseguimos ganhar esse título. Então acho que é um título assim que eu queria ter ganhado, porque a torcida da Ponte Preta é muito fanática. O clube também é um clube que precisa, né, dessa conquista e infelizmente a gente não conseguiu. Vamos falar muito mais ainda da carreira do Elias, mas eu queria voltar lá no passado. Você é natural de Santa Rita de Sapucaí, Minas Gerais. Isso. Tô aprontando muito, Elias. Em que sentido? Pô, dá bola, dar trabalho pra mãe, pro pai, fugir de casa pra jogar bola, fugir da escola pra jogar bola. Eu era bem custoso. Eu estudava de manhã, né? Quando eu morava com meus pais, quando eu era novinho, meus 7, 8 anos de idade. E eu chegava em casa, almoçava e já saía para jogar futebol. Ficava a tarde inteira, chegava em casa à noite e dava muito trabalho para minha mãe, porque minha mãe. Só que eu morava, né? Meus pais moram na roça até hoje. Eu fui nascido e criado na roça. Tem a cidade, que é Santa Rita de Sapucaí. E aí, 10 quilômetros da cidade, tem uma zona rural chamada Cachoeirinha. E eu fui nascido e criado lá. 2, 3 mil habitantes. É uma estrada de chão mesmo, de terra. É um município de dentro do município. Exatamente. Só que era só... A maioria das pessoas lá são familiares, sabe? Primo de um... Então é tudo parente. Não podia aprontar muito, que todo mundo sabia. Não, eu podia aprontar porque minha mãe sabia que estava tranquilo, né? Tava na casa. Tava em casa. Então, graças a Deus, foi uma infância. Aprontei do jeito que criança apronta, né? De sair para brincar, de jogar futebol o dia inteiro. E foi uma infância gostosa. Aprontei um pouquinho, mas graças a Deus eu estava num lugar bem seguro e isso que foi mais importante também. Pô, normal, tem que aprontar. A criança de hoje em dia que não apronta. Verdade. Tá faltando. Não, mudou muito, Muita né? coisa, pô. Mudou muito. Você é pai? Eu sou pai. E seus filhos aprontam igual você aprontava? Eu tenho 2 meninas, né? 2 meninas. Meninas. Então é um pouco diferente. Entendi. Mas só que a geração de hoje é a criação totalmente diferente. Né? É verdade, isso é verdade. Elias, tu fez categoria de base no Bahia, no São Paulo. Pô, como que foi pra você, um garoto de Santa Rita do Sapucaí, chegar em 2 grandes clubes e queria saber
com quem que você jogou nesses dois clubes que depois acabaram se profissionalizando e sei lá, vingaram de fato? Eu tive a felicidade de sair 13 para 14 anos lá de Santa Rita e daí nunca mais voltei, né? Comecei minha carreira em Tombense, fiquei 2 anos, depois eu fui para São Paulo. No São Paulo eu fiquei 2 anos também, tive a oportunidade de jogar com Wagner Love, com o Kleber Gladiador, foi os dois que mais despontaram assim da minha época. O Kaká, era da minha época, mas quando eu cheguei eu era juvenil e ele já era juniores. E aí quando eu subi pro júnior, ele já subiu pro profissional. Entendi. Então não cheguei a jogar junto com ele, mas ele é da minha época também de São Paulo. Então foram pessoas assim que eu convivi. No Bahia, eu joguei com o Cícero, né? Cícero jogou no Fluminense, Santos, São Botafogo. Paulo, Mas eu joguei com muita gente aí ao longo da minha carreira, que pessoas do bem, né? O futebol, graças a Deus, às vezes a gente conhece muitas pessoas boas e tive o prazer de jogar com alguns nomes aí do futebol brasileiro que deixaram marcado aí na história, que para mim foi gratificante também. E como é que foi se profissionalizar no Bahia? Como que foi jogar de fato no Bahia? Porque assim, um garoto tá jogando em um clube grande. Foi um choque de realidade pra você? Olha, eu ter jogado no Bahia foi muito bom, porque o Bahia é um clube de massa, é um clube que tem uma cobrança muito grande, né? Todo mundo sabe do peso da torcida de lá, a torcida fanática, apaixonada. E eu subi pro profissional no Bahia, né? Eu tinha 19 anos, a primeira oportunidade que eu tive de jogar no profissional foi pelo Bahia. E para mim foi marcante porque, como eu falei, é uma torcida que é apaixonante, é um clube histórico, já foi bicampeão brasileiro e aprendi muita coisa lá. Até porque eu não peguei a melhor fase do Bahia, né, em termos de estrutura, em termos de salários. Eu convivi alguns anos lá com salários atrasados, a estrutura não era tão legal, mas no geral foi uma experiência boa que eu aprendi muito, porque lá no Bahia com uma pressão muito grande, então eu subi profissional lá com 19 anos. E eu vivi muita coisa assim de cobrança, e foi bom para mim depois ao longo da minha carreira, né? Em outros clubes que eu passei, ter pegado essa cancha dessa cobrança, eu acho que foi legal e para mim eu tenho um carinho muito especial pelo Bahia. Pô, depois do Bahia tu foi pro Fluminense, que na época tinha sido vice-campeão da Liberta. Se eu falei que se era choque de realidade jogar no Bahia, foi um choque de realidade. Tu sair do Bahia e ir pro Fluminense, que naquele ano foi vice pra LDU. A É, pressão foi maior ainda? o problema é que no Fluminense eu fiquei apenas 4 meses, né? Fiquei pouco tempo, não tive a oportunidade de jogar muito. Infelizmente, foram coisas que aconteceram, né, ao longo da minha carreira e por alguns motivos lá eu não tive tantas oportunidades, mas foi um aprendizado muito bom que eu tive também, né? Na época fui pro Rio de Janeiro, era solteiro, Porra, bem. tava, Onde você morava lá? eu Zona morava Sul ou Zona Oeste? Zona Sul, Porra, Copacabana, porra, bem demais. mas foi uma época que eu tinha 24 para 25 anos e solteiro, né? Me empolguei um pouco Pô, lá no Rio não. de Janeiro. Como que não se empolga no Rio de Janeiro? A pergunta é essa. Mas infelizmente não tive tantas oportunidades, até por culpa minha mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ser consciente quando a gente erra, né? E eu sou um cara bem tranquilo e foi um erro que eu tive na minha carreira, assim, de termo de poderia ter sido mais profissional, né? De ter aproveitado mais, mas infelizmente não aconteceu isso. Aqui no canal a gente faz uma linha do tempo na carreira do jogador. Do Fluminense, 2009, tu vem pro Atlético Goianiense, onde que você constrói de fato seu legado, sua idolatria. E eu queria saber como que foi esse primeiro ano de Atlético. Você sair do Fluminense, você ter que de fato sim agora assumir a responsabilidade de colocar a mão na consciência e dizer eu preciso jogar bola. E 2009 foi um ano bom para você, porque você chega numa Série B, tu já conquista o acesso. Se nesse mesmo ano você já é campeão ganhando também. Não, 2010, no próximo ano. Foi 2010? 2010 que a A gente verdade, no 2009 tu conseguiu acesso. o acesso, exatamente. Foi como foi para você esse primeiro ano de Atlético? Então, essa chegada minha no Atlético foi a virada na minha carreira, né? Como eu disse, eu já estava com 24, 25 anos, ainda não tinha ganhado dinheiro, não tinha tido assim uma fase boa em algum clube, né? Assim, eu tinha tido uma fase boa no Bahia, mas não de conquistas.
E aqui no Atlético eu cheguei em 2009 e como você bem disse, no primeiro ano já fui artilheiro da equipe, já conseguimos acesso para a Série A. E depois, em 2010, a gente conquista o título goiano, chega na semifinal da Copa do Brasil. Para mim foi muito bom. Sou o maior artilheiro do Atlético numa edição de Série A, não sei se você sabia disso. Sim, Com claro. 12 gols, ninguém bateu esse recorde até hoje. E os 2 anos do Atlético aqui para mim foram sensacionais. Foram anos assim que eu fui muito feliz. Foi na época que eu conheci minha ex-esposa, que eu, sabe, e muitas coisas boas aconteceram na minha vida. E essas conquistas também, né, que eu tive aqui pelo Atlético, ficaram marcadas, né, estão marcadas até hoje. E eu sendo protagonista, né, de um time de verdade. Então, para mim foi muito marcante. Eu tenho o Atlético assim como aonde eu fui mais feliz assim ao longo da minha carreira. Pô, 2010 foi o melhor ano da sua carreira. Sem dúvidas, sem dúvidas. Porque, como você disse, você foi campeão goiano, você chegou na semifinal da Copa do Brasil, parando no Vitória, né, que acabou sendo vice pro Santos. E teve uma partida especial também que tu fez 3 gols, né? Vamos ser sinceros, 3 gols em cima de um time que hoje ninguém para. Naquela época, Elias brilhou contra o Palmeiras. E foi bem no aniversário, né? No dia do aniversário do Palmeiras. Pô, olha só que especial. Foi um dia marcante mesmo. Foi o melhor jogo da minha carreira, né? Ao longo aí da minha carreira foi o meu melhor jogo. Fiz 3 gols, a gente venceu por 3-0. Lá no Pacaembu. Foi muito gratificante aquele jogo. Até hoje as pessoas lembram desse jogo. E para mim foi muito marcante porque fazer 3 gols no jogo é difícil. Ainda mais contra o Palmeiras, no dia do aniversário. Que presente. Então, para mim, foi um dia muito, muito marcante, assim, que é o melhor jogo da minha carreira. E Elias, tu tem passagens também no futebol internacional. Tu jogou no Al-Ain e jogou num time de Azerbaijão. Queria saber essa primeira ida sua para o Al-Ain, porque você sai do Atlético, vai para o Al-Ain e depois tu volta para o Atlético. O lado financeiro pesou na época? Foi esse o principal motivo da sua saída do Atlético? Olha, o que aconteceu em 2000, quando eu fui para o Emirados, foi o seguinte: eu tinha acabado meu contrato com o Atlético em 2010 e eu cheguei no Adson e eu falei que queria ficar. Mas infelizmente na época o clube assim não era tão bem financeiramente como é hoje, né? E eu tinha uma proposta muito boa do Al-Ain e infelizmente o Atlético não conseguiu chegar nem perto da proposta que eu tive. E então eu acabei optando em sair mesmo por parte financeira, né? Lógico que a carreira da gente é muito curta, né? A carreira do jogador é muito curta. Mas se o Atlético tivesse feito uma proposta um pouco próxima do que eu ia ganhar lá, eu teria ficado no Atlético, porque eu estava muito feliz no Atlético. Minha filha nasceu em 2011 também, né? Então eu queria ter ficado aqui por esses motivos, mas por esse problema financeiro acabou que não dando para eu ficar e acabei indo lá pro Al-Ain. Eu entrevistei o Wesley no De Carona, confere lá. E ele conta algumas histórias engraçadas de quando ele estava lá de fora. Que exemplo, a história do gato grande que ele achou que os caras lá criavam onça, criavam pantera. Você teve alguma história parecida com essa? Alguma história inusitada? Você falou assim, meu Deus do céu, onde eu tô? Não, eu tive várias. Lá no Emirados eu tive várias histórias assim. Primeira semana, né, que eu cheguei, fui fazer exames e aí fui com o médico lá do clube, fui com o tradutor, né, estamos no hospital. Aí o tradutor virou para mim e falou assim: Elias, tem 2 meninas ali que quer tirar foto com você e tal. Eu falei, tá bom. Aí acabei de fazer os exames, aí ele foi, chamou as meninas veio do meu lado para tirar a foto, né? Que elas vieram, eu já meti aqui. A hora que eu fui abraçar, porque é mania do brasileiro, né? Aqui, é mania do brasileiro. Aí quando eu abracei aqui, elas já, oh, não, começaram a gritar assim. Eu tomei um susto. Aí o tradutor começou a rir. Aí eu perguntei pra ele o que foi. Aí ele falou, não, aqui não pode encostar a mão, você tem que tirar uma foto assim, com o braço cruzado. Então, foi uma história bem engraçada. Era minha primeira semana lá no clube. Caralho. E foi muito engraçado isso. Caralho, essa entra também no histórias engraçadas aqui do futebol do exterior. Não, tem outra também. Quero saber. Eu fui tomar banho também. Lá não pode tomar banho pelado, né? Não pode? Eu cheguei,
primeiro dia de treino, já fui tirando a roupa e tal, e o pessoal já começou assim, meus amigos, meus colegas de trabalho, os outros jogadores, já começou a meter aqui disfarçando e olhando, e um foi saindo, eu fiquei sozinho no banheiro, quando veio, eu virei pro massagista e falei, o que aconteceu? Ele falou, não, ele está louco, vão prender você aqui, rapaz, você não pode tomar banho pelado, não. Caralho! Só toma banho de short. É uma Nossa, coisa que que eu missão, não. hein? Tomar banho de short é missão. Uma coisa que eu não sabia também. Coisa que eu não sabia. Caralho, olha só. Duas histórias excelentes. Elias, tu voltou aqui pro Brasil, tu jogou no Atlético Paranaense, me recordo mais time, tu jogou no Figueirense, Ponte Ponte Preta, Preta, Fortaleza, Metro Natal. Aí tu veio pro futebol goiano de vez, Iporá, Anapolina, Goianésia. Tu conheceu um pouco da realidade do futebol goiano. É bem diferente do que você imaginaria que poderia ser? Olha, eu tenho um carinho, tenho um respeito muito, muito grande pelo futebol goiano, porque eu fixei minha residência aqui, tenho muitos amigos aqui e tenho um respeito de muita gente aqui, né? É lógico que ainda falta, né, muita coisa pro futebol goiano, assim, em termos principalmente nesses clubes do interior que eu joguei, né, em termos de estrutura, né, a gente sabe que ainda falta, mas a gente sabe também que a parte financeira, né, deixa a desejar um pouco, são clubes que fazem o futebol ali mesmo na garra, né, na vontade mesmo, e falta muito incentivo ainda, muito patrocínio ainda, né? Eu vou te dar um exemplo no Iporá, né? É um clube que, graças a Deus, eu fiz história lá também, Sim. fui muito feliz, tenho um carinho enorme pela cidade, pelo clube. Tive 3 passagens lá, e lá o futebol é feito assim, Sob medida. sob medida, né? É muito difícil, cara, porque não tem a parte financeira deixa a desejar um pouco, né? Então acho que falta isso, falta um pouco de mais dinheiro mesmo para que os clubes possam investir, né? A gente sabe lá não ter um campo muito bom, um gramado muito bom, por causa disso, né? Por causa que falta mesmo. Mas eu sou muito feliz aqui, sou muito grato pelo futebol goiano, pelos clubes que eu passei. Aparecidense fui campeão, né? O Atlético nem se fala, Vila também, a torcida me abraçou muito bem, tenho um carinho enorme pelo Vila, então eu sou muito feliz. Goianésia também, Anapolina, tem que falar de todos os clubes, Pra não porque esquecer depois o nenhum. torcedor entra. Verdade, verdade. Mas eu tenho um carinho especial por todos os clubes que eu passei por aqui. Pô, tu falou de um, que é exatamente o assunto que eu quero entrar. Vila Nova Futebol Clube. Tu jogou lá em 2018, certo? 18 e 19? 18, 19. Pô, 2018 vocês fizeram uma campanha que quase beirou o acesso ali com o Emerson Maria. Vocês acabaram ali chegando na sétima, terminando na 7ª colocação. Vira o ano 2019, o Emerson sai, acontece tudo de errado que tinha que acontecer. O Vila te dispensa. Eu lembro que você deu até uma entrevista na época na PUC TV, desabafando que você não esperava que você fosse ser dispensado. Naquela época que o clube ainda estava brigando ali para não ser rebaixado. Como que foi esses bastidores e hoje você ainda guarda alguma mágoa ou você é tranquilo em relação ao Vila Nova? Não, eu não tenho nenhuma mágoa do Vila, nenhuma mesmo. Um clube que me recebeu assim, de braços abertos, que, como eu falo, a torcida também me abraçou. Eu tive bons jogos lá no Vila Nova, né? Você citou em 2018, a gente quase teve o acesso tão esperado, por pouco, né? A gente não conseguiu por detalhes. E aí veio 2019, né? 2019 mudou muita coisa, né? Manda o Hermes Marinho embora, manda o Felipe embora, né? Que era o cara que contratava, e mudou no geral, e as coisas não aconteceram. E ali no meio do campeonato, né? Brigando lá por rebaixamento, eu não tenho mágoa assim do Vila Nova, eu tenho mágoa do treinador que estava na época, é o Marcelo Cabo, que é uma pessoa que eu tinha uma amizade legal, que eu tinha um respeito muito grande, e do nada ele me afastou, mandou embora e não falou nada comigo, né? Eu achei ruim por isso. Você ficou sabendo acho por que- quem? Você ficou sabendo por fiquei quem você tinha ido embora? eu fiquei sabendo pela imprensa, e depois me chamaram lá, falaram que ficou jogando um pro outro. Foi certo. fulano, foi ciclano. Então, eu fiquei magoado pela situação que foi, sabe? Não pelo clube ter mandado embora, porque eu acho que o clube tem todo o direito de afastar, de mandar um jogador embora, Certo. mas eu acho da maneira que foi, né?
acho que o Marcelo Cabo, o Esival, que era a pessoa que eu respeitava muito bem também, poderia ter chegado em mim e conversado. Pô, cara, a gente não vai querer mais contar com você. Até porque quando estava em momentos ruins de decisões, eles me chamavam para pedir opinião, Sim. né? Quando eu estava Pô, bem. tu era um dos É líderes por ali. isso que exatamente. O dia que a torcida foi invadir, foi lá para conversar com a gente, eles chegaram em mim, não, fica ali na frente, você é um cara de respeito e tal. Aí quer dizer, na hora ruim, né, os caras contam com você. Aí depois, quando vai te mandar embora, não quer nem saber, não conversa nada. É isso que eu fico triste no futebol, sabe? Então eu guardei essa mágoa, mas do Vila Nova não tenho mágoa nenhuma, tenho um carinho, tenho um respeito muito grande. Pra finalizar essa resenha, quer dizer, não essa resenha, mas chegar ao fim ali na 2021, tu é campeão pela Aparecidense, mostrando que o Elias ainda tinha muita coisa ainda para conquistar aqui no futebol goiano. Foi um título especial para você, por ser um título também inédito para o clube para a Aparecidense. Você acha que você aposentou em alta? Ah, eu acho que foi uma coisa muito importante eu ter parado campeão. Eu ter aposentado campeão para mim foi muito legal porque é gratificante, né? Tipo, eu tive uma longa carreira, né, de 25 anos e assim, aposentado ali no dia que eu aposentei, a gente ter sido campeão, para mim foi especial mesmo. Mas ali já foi um momento que eu já não estava mais aguentando mesmo, né, por parte do meu joelho. Então por isso que eu decidi aposentar e já estava sofrendo com muitas dores. Mas eu ter parado com aquele título para mim foi um presente de Deus assim. Deus falou assim, ó, toma esse título e agora pode parar. Você está sendo agraciado aí por tudo que você fez ao longo da carreira então para mim foi muito legal. Queria saber agora, o que o Elias tem de planejamento na carreira? Porque eu sei que você joga muito futebol, inclusive lá perto da minha casa, lá no Pé na Areia. Um amigo meu, um dia que eu fui lá, ele falou assim: você nem imagina quem tava aqui. E eu já vou arrumar uma entrevista pra você. Eu falei: quem? Ele falou assim: foi vice-campeão com a Ponte Preta na Sul-Americana. Aí eu fiquei assim: é muita gente, né? Dá uma dica melhor. Jogou no Atlético Goianiense. Ele falou: começa com E? É Elias, Elias. É, Joga lá no Pé na Areia, mas assim, eu queria saber no futebol. Você tem o desejo de voltar pro futebol e digo como forma de diretor, treinador, alguma outra função assim que tu acha que vale a pena voltar? então, Vitor, quando eu parei de jogar em 2021, em 2022 eu comecei, né? Eu já comecei na presidência de coordenador. Aí Uhum. trabalhei 22 inteiro. E esse ano agora trabalhei de comentarista, né, do Campeonato Goiano. Eu acho assim, o futebol a gente que está no meio do futebol, né? Eu que estou no meio do futebol desde os meus 13, 14 anos. Futebol é muito desgastante. Você abre mão de muita coisa, né? Eu abri mão de muita coisa, né? Aniversário do meu pai, não tava. Às vezes Natal, Réveillon, tava treinando. Então a gente perde muita coisa, né? Perdi muitas coisas, as coisas com minhas filhas, né? Deixei de estar perto em momentos especiais. Então, o futebol, assim, ele toma muito seu tempo, né? Certo. Todo mundo vê o futebol só pro lado bom. Ah, ganha bem, não sei o quê, mas por outro lado a gente perde muita coisa. E como eu vivi muito tempo no futebol, então eu tô dando um tempo, Entendi. sabe, para viver um pouco, para curtir um pouco minhas filhas, minha família. Eu tenho ido muito na casa dos meus pais, lá em Minas, eu tenho aproveitado bastante ele, porque a idade vai chegando também. Mas agora, no momento, estou dando uma pausa, porque, como eu falei, o futebol você tem que estar ali o tempo todo e toma muito tempo da gente. Então o Elias hoje é só futebol e Futebol, comentarista. jogo lá no pé na areia Joga. lá. Lá é muito legal, já joguei lá sim, é muito bom. O futebol é um Pô, teve um esporte. churrasquinho lá esses dias lá de completar, eles fizeram aniversário, eu fui lá, só que eu cheguei tarde, você já tinha ido embora. É isso, foi aniversário lá do Pedro, né? Aham. E acabou que a gente ficou lá, jogou futebol, depois teve churrasquinho e foi muito bom. É isso, é isso. Obrigado. Obrigado pela resenha, finalmente saiu. Que é isso. Tô feliz, tô honrado de estar entrevistando Elias aqui. Te desejar todo sucesso, sabe que você pode contar comigo. Sempre que você quiser, estamos aí, o canal à disposição. Tá de portas abertas para você. Se você quiser falar também aí.
Só queria te agradecer mais uma vez por estar cedendo esse espaço. Não, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, como eu falei, né? Já estava devendo essa entrevista para você há algum tempo. É muito bom, né? Falar da minha carreira, falar das coisas que eu vivi. E espero que o pessoal que assistiu aí tenha curtido bastante, Pô, né? com toda certeza eles curtiram. E Elias, para finalizar, você vai olhar para a câmera agora, vai pedir um like e a inscrição na Pimenta TV. Pimenta, Pimenta TV, a Pimenta TV. exatamente. Galera, um like aí e a inscrição na Pimenta TV, que é muito importante para todos nós. É isso, ele deu papo. Olha aí, Valeu. camisa 10, rubro negro. Na moral, essa resenha, o torcedor do Atlético tem que aplaudir. Então, deixa o like, comenta, se inscreve, tamo junto. E é nóis. Valeu.